terceiro! Tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo, eu, o professor João Pedro, para conversar com vocês sobre o nosso tema do esporte, tá bom? Vocês lembram que na outra aula eu tinha introduzido sobre esse tema, né? Eu tinha começado a falar sobre ele. E aí eu tinha prometido para vocês, tinha conversado com vocês, que eu ia trazer uma definição de esporte. Lembra? Que nós íamos começar a conversar um pouquinho sobre o esporte. Quer dizer que essa é a única definição de esporte? É a melhor definição de esporte? Não, mas é algo que nós podemos conversar para que haja um diálogo possível. Para quando eu fale eu traga alguma coisa relacionada a esporte, para quando eu falar sobre esporte, nós possamos nos entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, vem comigo nessa minha explicação aqui que você vai conseguir entender um pouquinho mais a definição sobre o esporte, tá? Vamos lá. Que não é tão fácil assim, hein? Se liga aí. Ó, então, a primeira coisa é a gente falar sobre uma atividade específica. O que é uma atividade específica? É uma atividade que acontece em um lugar que não acontece no outro. É algo que acontece em um lugar que não acontece no outro. Ou então, é uma prática, né, que é praticada em algum lugar que não em outro, tá? Então, ó, a primeira coisa que já começa a estreitar a nossa visão aí sobre o esporte é uma atividade específica, é uma prática específica que nós não costumamos fazer em outro lugar, né? Ou que se nós fazemos em outro lugar, nós temos que levar esse ambiente, nós temos que levar algumas práticas, né? Porque não é fazer qualquer coisa, é algo específico, tá? Então, ó, vem comigo. Nessa segunda, então, aqui, ó, o que está dizendo ali? Que depende do local. Nós estávamos falando do lugar, lembra? Então, depende do local. Tem lugares em que o esporte ele pode acontecer e talvez tenha lugares que são específicos para o esporte, são pensados para aquele esporte ou pro esporte, e tem lugares que talvez ele possa não acontecer. Então, para acontecer, precisa de uma adaptação. Lembra? Nós conversamos bastante sobre essa questão de adaptar, de transformar, né? Então, se o esporte ele depende do local, ele depende do lugar onde ele acontece, tá? Então nós precisamos pensar que existem talvez lugares específicos e outros lugares que precisam ser modificados. O que isso quer dizer? Que ele não pode acontecer em qualquer lugar, de qualquer maneira. Por quê? Porque é uma atividade específica, com regras específicas, com coisas que acontecem ao redor de maneira específica. Estamos conectados? Então, vamos lá para a última. Depende de quem pratica. E aí isso eu quero dizer que o esporte ele pode ser praticado por uns e não pode ser praticado por outros? Não, mas eu estou querendo dizer que para o esporte ser considerado esporte, é preciso que a pessoa que está jogando entenda que ela está num esporte. Como assim? Por exemplo, é preciso entender que nós estamos num jogo de competição, que possui regras, que possui atividades, habilidades específicas, que possui um lugar específico. A pessoa que está jogando precisa reconhecer isso, tá vendo? Então quando, por exemplo, você está no seu quarto e aí você começa a jogar futebol, você chuta a bola de um lado, chuta pro outro, chuta na parede, faz alguma coisa, faz uma embaixadinha, e é isso aí, é esporte? Talvez não. Por quê? Porque não é um lugar específico do esporte. A pessoa que está jogando não está se entendendo num jogo realmente de futebol, né? Não está seguindo regras específicas. Por exemplo, quando os jogadores e as jogadoras eles estão no aquecimento, eles correm para um lado, correm para o outro, eles tocam a bola, né? Eles fazem os lançamentos, eles recebem, fazem uma embaixadinha, alonga. Eles estão num campo de futebol, estão com uniformes, às vezes com a torcida, mas o esporte ali já começou? O jogo de competição ali já começou? Ainda não, tá vendo? Tem muita diferença entre o momento do esporte, mesmo que seja num lugar específico, mesmo numa atividade específica, mas que as pessoas ali ainda não se reconhecem numa partida, por exemplo. Tá entendendo? Tá pegando essa ideia? Então, ó, é o seguinte, eu quero que agora, na outra atividade, nós não teremos atividade no fórum essa semana, tá? A atividade é para vocês refletirem sobre isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso.
E até por isso o nosso vídeo é um pouquinho mais longo dessa vez, tá? Porque justamente nós não teremos atividade de tirar foto, atividade de escrever, mas é pra gente pensar sobre isso e trazer para nossas aulas de roda de conversa, tá? Então, ó, eu tinha pedido para vocês reconhecerem esportes perto da sua casa, né? E aí, se tivesse algum lugar específico, se tivessem pessoas que tivessem uma prática específica, né? Só que aí eu quero que vocês pensem para além disso. Será que esse esporte, será que isso que nós estamos conversando se trata apenas de jogos? Por exemplo, se alguém tem um campo de futebol perto de casa, a pessoa pode dizer assim, olha, as pessoas praticam esporte aqui perto de casa. Legal, e tá certo. Mas, será que isso envolve só o jogo? Será que envolve só o futebol? Ou só o basquete? Isso que eu estou chamando de jogo. Ou será que podem envolver outras práticas também? Olha, essa é uma pergunta interessante, é uma pergunta que não é tão fácil de ser respondida. Será que outras práticas, que não só as que envolvem o jogo, ou que envolvem uma bola, por exemplo, podem ser esporte também? A partir de tudo isso daqui que nós conversamos, então eu quero que você pense sobre isso, tá? Que nós vamos voltar a conversar sobre isso nas nossas aulas e nas rodas de conversa, tá? Por enquanto nós estamos definindo o esporte e tentando tirar ele dessa definição, tentando levar ele para a nossa realidade, olhar em volta da nossa casa, na nossa própria casa, tá bom? E aí vocês vão pensar sobre isso e depois a gente vai conversar um pouquinho melhor, tá bom? Então, ó, não esquece, não deixa de fazer as atividades, assiste a videoaula até o final, hein? Eu também tô vendo isso daí, hein? Também tô percebendo isso. E até a próxima aula então, tá bom? Então, terceiro, aquele abraço e até mais!